Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo análise do jogo Bahia e Grêmio. O Grêmio vence no último minuto, na última instância, com o gol aí do Gustavo Martins. O Bahia consegue entregar um jogo que se encaminhava para um empate honroso do Bahia, mas a verdade é que no segundo tempo o Bahia pouco jogou. O Grêmio dominou a partida na etapa complementar. O início do primeiro tempo até foi equilibrado o jogo, com chances de ambas as partes, mas a verdade é que o Bahia realmente não consegue segurar o ataque poderoso do Grêmio, o ataque comandado aí pelo Bitelo, o ataque comandado aí pelo Soares, e o Bahia realmente pouco jogou no segundo tempo. Merecida vitória do Grêmio. Aliás, o Grêmio perdeu muitas chances de matar o jogo e poderia ter sido inclusive uma goleada para o Grêmio. Poderia ter sido aí 3-4-1 para o Grêmio. Tantas as chances permitidas aí pela zaga do Bahia. Que zaga mais falha que tem o time do Bahia, com o Vitor Hugo realmente muito mal, Os dois laterais, tanto o Cicinho quanto o Chaves, muito ruim também, aliás, pela ponta, tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita. O Grêmio avançou muito, ganhou muitas situações de jogo, O Grêmio imensamente superior ao Bahia no segundo tempo. O primeiro tempo, como eu falei, de equilíbrio, de equilíbrio de ambas as partes. O Grêmio saiu na frente aí com o Cristaldo e o Bahia consegue o empate através do Kaique, Aliás, jogada toda aí do Mingote. Aliás, o gol me pareceu até que foi do Mingote, mas teve o último toque aí do Kaique para sacramentar o empate do Bahia, e no último minuto, no momento derradeiro da partida, o Bahia consegue entregar o jogo. Agora, impressionante a atuação do goleiro Marcos Felipe. É um capítulo à parte, porque para mim Marcos Felipe falhou em pelo menos três lances, que poderia ter resultado em gols do Grêmio. Não aconteceu o gol por falha de finalização do time do Grêmio. Mas o Marcos Felipe foi comprometedor nessa partida, inclusive nesse gol marcado pelo Gustavo Martins. Ele podia ter se antecipado a jogada, se atirado na bola. Lembrando que o goleiro pode usar as mãos sem problema nenhum, só que ele espera a bola passar e aí o Gustavo Martins tem toda a liberdade para fazer o gol para o Grêmio, decretando assim a derrota do Bahia, mais uma derrota, e as vaias realmente ocuparam toda a arquibancada da Arena Fonte Nova. Todo o sistema defensivo do Bahia foi mal na partida de hoje, Vitor Hugo especialmente muito mal, O Grêmio mostrando um futebol envolvente em certos pontos, com a liderança aí do Soares, e o Bitelo mostrando muita categoria também. Vina perdeu o gol, um gol que não se perde, de cabeça, só ele, o goleiro, consegue botar para fora, Então o Grêmio teve muitas chances, através do Reinaldo também, que perdeu um gol feito da pequena área praticamente, Muitos erros de ambas as partes, tanto do Grêmio quanto do Bahia, e o Bahia mostrando toda a sua desorganização no segundo tempo. Cicinho muito mal, Chaves muito mal, falando defensivamente, Diego Rosa entrou, mas não apareceu. Diego Rosa simplesmente entrou por entrar. Agora, o pior mesmo, reitero mais uma vez, o pior mesmo foi o goleiro Marcos Felipe. No mínimo, 3 falhas escandalosas do goleiro Marcos Felipe. E claro, o Danilo Fernandes está lesionado, mas caso ele estivesse inteiro, estivesse à disposição, para mim ele seria o titular
como goleiro do Bahia, tá? Apagão total no final do jogo, permitindo com que o Grêmio vencesse, o Grêmio que está agora na vice-liderança atrás aí do Botafogo. Aliás, o próximo jogo do Grêmio é na Arena contra o Botafogo e aí é um jogo que pode aí determinar o líder do campeonato. E a colocar também, né, o bate-boca aí do Diego Rosa e do Chaves, né, um culpando o outro, não adianta nada. O gol aconteceu, não teve impedimento, apesar da linha ser traçada e tal, mas o Ferreirinha estava na boa para fazer aí o cruzamento para o gol do Gustavo Martins, para liquidar a fatura nessa partida em que o Bahia, mais uma vez, decepciona a torcida que foi em bom número, mais de 30 mil torcedores na Arena Fonte Nova. E um time aí, se verificou aí, o Bahia que ataca de qualquer jeito, de forma desesperada às vezes, né? O rendimento do Caule também caiu, e aí caiu junto o time do Bahia. Porque o Bahia depende muito da categoria do Caule, do Acevedo, do Rezende, desse meio campo muito bem postado do Bahia. Só que hoje se verificou, diante de um adversário muito superior, se verificou que até o meio-campo do Bahia, que é um sustentáculo, a base do time do Bahia, não manteve aí o equilíbrio necessário. Num jogo elétrico, o Grêmio pune o Bahia no fim e segue aí o Grêmio de olho na liderança do Campeonato Brasileiro, ainda, acredito que 4 pontos atrás do Botafogo, né? O Botafogo ainda não jogou, portanto o Grêmio está aí na vice-liderança, seguindo aí para tentar chegar na próxima rodada, encostar no Botafogo pelo menos. Bahia e Grêmio fizeram aí um jogo movimentado na Arena Fonte Nova, um jogo elétrico na Arena Fonte Nova na noite desse sábado, mas foi o tricolor gaúcho que aproveitou melhor aí as suas chances para vencer por 2-1 e seguir aí na cola do líder Botafogo. Em duelo que teve aí muitas finalizações, né? 30 finalizações, e Cristaldo e Kaique foram efetivos para marcar os gols de um primeiro tempo do Bahia e Grêmio equilibrado. Não houve aí o domínio de nenhum dos dois times em relação ao outro. Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo e o Grêmio, porém, voltou melhor na segunda etapa. E aí sim, na segunda etapa, o Grêmio dominou o Bahia e depois de muitas tentativas, através do Vina, como eu falei antes, através do Reinaldo, como eu falei antes, o Bitelo tentou também, o Ferreirinha consegue um cruzamento para a área, o goleiro não intercepta e aí o Gustavo Martins aproveitou e fechou o placar por 2-1 já nos acréscimos aí do segundo tempo. O primeiro tempo, o jogo começou a 1000 por hora na Fonte Nova, o jogo começou movimentadíssimo, com boas chances tanto para o Grêmio quanto para o Bahia, e depois de Canu e de Bitelo desperdiçarem uma chance clara para cada lado, o Canu para o Bahia, Bitelo para o Grêmio aproveitou o erro de saída de bola do tricolor baiano e abriu o placar aí com Cristaldo, isso aos 8 minutos do primeiro tempo, após um lindo passe aí de Bitelo. O Bahia, porém, manteve o ímpeto ofensivo, né? Atacava até com uma certa organização, mas errou a pontaria em chutes aí do Mingote, em chutes do Cauli. Aliás, falando em Cauli, o Cauli perdeu a grande chance no segundo tempo também de matar esse jogo aí, poderia ter feito o 2-1 para o Bahia. Aos 19 minutos do primeiro tempo, a pressão do Bahia deu efeito, depois de um belo lançamento de Tassiano, Mingote finalizou e com categoria, aliás, diga-se de passagem, né? Com categoria o Mingote finaliza e a bola sobra para Kaique empatar a partida. E na reta final, a partida ficou mais truncada, né? E as oportunidades pararam aí nos goleiros, fazendo com que os dois times saíssem para o intervalo
com um empate. Na segunda etapa, a partida continuou com a mesma intensidade, por isso o jogo foi elétrico, mas o Grêmio melhorou ofensivamente e foi dominante no segundo tempo. O Bahia morreu no segundo tempo. Enquanto isso, Cauli e Tassiano, que são duas peças importantes aí do Bahia, caíram de produção, e com a queda de produção desses dois jogadores importantes do Bahia, o Bahia como um todo cai também, e nesse ritmo 14 minutos foram suficientes para Soares balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. O Bahia, contudo, não se intimidou e chegou ao gol de Gabriel Grando em duas oportunidades, uma de forma muito clara através do Cauli, que desperdiçou. Porém, a partir dos 20 minutos, o Grêmio foi amplamente dominante na partida. O Grêmio tomou conta do jogo, o Bahia perdido em campo, né? E o lado esquerdo foi o mais explorado pelo tricolor gaúcho, principalmente através do Bitelo, né? E por ali foram criadas aí chances concluídas aí pelo João Pedro, pelo Vina, pelo Vila Sante, que por pouco aí não fizeram o segundo gol. Aos 44 minutos, o Bahia partiu ao ataque, com a entrada do Chaves, inclusive, e por pouco não virou com o Cauli. Portanto, o Bahia teve uma chance através do Cauli, que desperdiçou. E no fim, o Gustavo Martins aí aproveitou o cruzamento e fechou o placar em Salvador. Agora o Bahia tem 3 jogos difíceis, né? Difíceis. 2 desses 3 jogos são fora, um contra o Cuiabá, segue a sina, o Bahia pode cair para a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. O Bahia fica dependendo de outros resultados para que possa seguir fora da zona de rebaixamento. Paiva não está conseguindo colocar a sua metodologia no Bahia, né? Foi amplamente vaiado o Paiva por mais de 30 mil torcedores do Bahia presentes hoje na Arena Fonte Nova, e só não caiu ainda porque o Grupo City segura o Renato Paiva, e não sei até quando vai durar essa insistência no Renato Paiva, porque se fosse um clube normal, que não tivesse aí o Grupo City por trás, com certeza o Renato Paiva já estaria fora do Bahia. Esse foi a partida, isso foi o jogo de hoje. Grêmio 2, Bahia 1, e o Bahia está pedindo, está implorando para entrar para a zona de rebaixamento, a zona da degola. Deixa nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Deixa o seu comentário, joinha se você gostou do vídeo, te inscreve no canal. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.